Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Hoje abordaremos o assunto injeção eletrônica do Honda Fit 1.5 16 válvulas e o nosso sétimo encontro sobre esse sistema sensor parte 4, ou seja, hoje é a aula final sobre os sinais de entrada da ECU, ou seja, o que a unidade de controle eletrônico, ok, recebe de informações ali vitais, distribuídas no motor, para poder mapear e adequar, comandar os atuadores do sistema dessa injeção eletrônica PGM-FI do Honda Fit. Bom, aula passada, a penúltima aula sobre os sinais de entrada, abordamos, até comentei bastante na aula, MAP e TPS. Poxa vida, você fala do sensor MAP e TPS, mostra assim a mão, parece junto. As peças, pessoal, são totalmente separadas. Vocês viram isso na aula passada, tá? São itens. Um está na borboleta, o outro está no coletor de admissão. Mas por que você fala assim com a mão de parecidos? O que eles captam de informação para a ECU, para o módulo, vai dar algo parecido. O TPS, ele indica o que para o módulo? A posição da borboleta aceleradora. Concorda comigo que quanto mais fechada a borboleta, menos ar está entrando? Quanto mais aberta, mais ar está entrando. Ok? E o MAP? O MAP fica medindo ali a pressão no coletor de admissão. É algo semelhante. Quanto maior a depressão no coletor, ou seja, quanto mais forte tiver a depressão, tá? É sinal que a borboleta está mais fechada. Quanto mais leve, menor a depressão no coletor, é sinal que a borboleta está mais aberta. Correto? Por isso que os dois, em caso de falhas de um deles, a ECU consegue monitorar, mapear o sistema, mesmo sem grandes falhas, somente com o outro. Tá bom? Então, viu isso na aulinha passada. Hoje, a nossa aula final sobre sinais de entrada, vemos lâmbidas, são duas lâmbidas, VSS e a temperatura do ar admitido. Então, para fecharmos, a parte de sinais de entrada, veremos hoje 3 informações. Bom, dessas 3, vamos falar em 4? MAP, rotação em PMS, temperatura do motor, lâmbidas, detonação, temperatura do ar, posição da borboleta, fase e VSS. Todos os sinais de entrada aí da nossa diagramação, com a aula de hoje, estarão aí sendo abordados. E por que eu falei 4 sinais hoje? VSS, temperatura do ar e lambda. Mas o lambda não é uma peça, são duas. Tem som da lambda 1, som da lambda 2. Então, com essas informações, a ECU vai mapear, vai adequar e comandar aí, todos os atuadores do sistema. Legal? Telinha de introdução, então, para vocês. Nesta última aula sobre os sinais de entrada, veremos os sinais que complementam o mapeamento do sistema, com destaque, às duas sondas, 2 sensores de oxigênio. Pessoal, e aqui, estamos falando de um carro a gasolina de 2004. Ou seja, já aí praticamente 10 anos, Os primeiros Fits foram 2003, 2004, quase que 10 anos aí no mercado, já com 2 sondas, tá? Se falarmos aí da linha nacional,
forte, assim, duas sondas, foi do segundo semestre de 2010. Ou seja, praticamente 3 anos, nem chega a 3 anos. Já tinha aí há praticamente 10 anos duas sondas nesse carrinho aí, ó, no Honda Fit. Legal? Detalhezinhos então sobre o tema. Se o veículo possui 2 sensores de oxigênio, claro, né? Se são 2, esse motor não é um motor V6, né? É um motorzinho pequeno, 4 cilindros, 1.5, né? 16 válvulas. Lembre-se que também temos o Honda Fit 1.4, 8 válvulas. O foco da nossa aula de hoje é 1.5, 16 válvulas, né? 4 velas, 4 bicos, 2 sondas. Não é um motor V6, é um motor simples, 4 cilindros, 1.5. E tem um sensor de oxigênio antes e outro depois do catalisador. Tá? Ou seja, é sinal de que a preocupação, né, com a preservação, o meio ambiente, né, e também, pessoal, a preocupação com a preservação da peça catalisador, né, é grande. Isso em carros 2004, né? Aliás, é 2003, modelo 2004, que nós temos aí o Honda Fit. Bom, motorzinho aí, 1.5, 16 válvulas, é esse o carinho aí da nossa aula, e falar de cara, né, sobre as funções desse tal sensor de oxigênio. Pessoal, debate pronto. Sonda lambda 1, sonda lambda 2. A 1, o que ela faz? Mede e informa a ECU a quantidade de oxigênio, né, pós-queima da combustão. Ou seja, ela vai medir o oxigênio na mistura que saiu, passou já pelas válvulas de escapamento e começam a se juntar no coletor de escape. Não é assim no carro? Temos um coletor de admissão que canaliza o ar, né, são 4 cilindros, e um coletor de escape, também juntos 4 e uma única saída, por isso chama coletor. Né? Logo ali, no finalzinho do coletor de admissão, já temos a sonda lambda 1. Esse sensor que mede o oxigênio nos gases de escape. Olha que interessante, né? Poxa vida, se a queima foi perfeita, praticamente não é para sobrar oxigênio. Né? É para tudo ser transformado em gases não nocivos. Mas não é isso que acontece na prática. Então esse sensor vai monitorando o oxigênio no escapamento. Se tiver oxigênio demais, temos uma mistura pobre. Se tiver de menos, está faltando oxigênio, está sobrando gasolina. Tem mistura rica no pedaço. Ok? Então, vai medir o oxigênio ali no coletor de escapamento. E o sensor lambda 2? Esse, ele mede e informa a ECU a quantidade de oxigênio pós-tratamento no catalisador. Então, esse sensor 2, depois do catalisador, serve para quê? Para monitorar a eficiência do catalisador, o quanto que ele está conseguindo transformar, né, substâncias tóxicas em não tóxicas. Por isso que o sinal da sonda 2 sempre tende a ir mais para pobre. Fica ali, ó, com uma variação bem baixa em pobre. A sonda 1 não, né? Tem que sempre alternar. Rica, pobre, o tempo todo tem que estar alternando. Tá? Então são o quê? Características que nós temos do sensor 1 em relação ao sensor lambda 2. Tá? Só para ter uma ideia de função inicial. Então a sonda lambda 1 informa para a ECU a quantidade de oxigênio pós-queima. Pessoal, esse sinal influencia diretamente a mistura ar e combustível. Empobrece, enriquece. O tempo todo o sistema fica
trabalhando, fazendo as correções. Já a sonda lambda 2 faz o quê? Faz um trabalho em cima do catalisador, eficiência do catalisador, oxigenação do catalisador. Muitas vezes, a sonda 2 vai ter que indicar uma mistura rica para poder oxigenar o catalisador, tá? Ou seja, melhorar a sua eficiência, tá? Então, são 2 sensores de oxigênio nessa questão, tá? Está aí a peça para vocês visualizarem, né? A sonda lambda da linha Honda Fit 1.5. E vamos falar então primeiro sobre ele, né? Sobre o sensor. Por que sobre o sensor? Porque é um sensor especial, é um sensor diferenciado, é um sensor que está no escapamento, tá? Tenho certeza, né? Que as dúvidas são muitas, né? Ah, essa é uma sonda lambda tipo convencional ou modelo planar? As duas são planar. Tanto a antes catalisador quanto a depois do catalisador. Ah, mas são diferentes só por causa do tamanho do chicote, tá? A sonda 2 tem um conector um pouquinho maior, tá? Agora, você tem o quê? Você tem a questão de componente diferente do outro. Sonda lambda planar não pode ser trocada por uma outra sonda lambda convencional. Vai mudar a posição dos fios da resistência, vai mudar, né, resistência, tempo de resposta e por aí vai. Então aqui são 2 sondas tipo planar, tá? Então só para ficar mais nítido para vocês inicialmente. Vou falar sobre a lambda em si. O que é o sensor lambda, né? Vamos lá. Trata-se de um gerador de sinal de baixa intensidade. A partir do momento que está aquecida, gera uma baixa tensão ao fazer um DDP. O que é o DDP? Diferença de potencial, né? Entre o oxigênio fora, o externo, e o interno. Peraí, como que o sensor aquecido vai fazer um DDP, gerando um sinal elétrico? Pessoal, o oxigênio que está dentro do sensor, do próprio componente, é um oxigênio com teor constante. Ou seja, vai variar pouquíssimo, mas vai ficar na casa aí de 21% de oxigênio. O oxigênio por fora da lambda é variável. De acordo com a própria queima, vai ter uma alteração de valor. Mas isso tem o quê? Uma diferença de potencial. Isso gera uma tensão elétrica na superfície do sensor dentro da sonda lambda. Então a sonda lambda, pessoal, é um gerador de sinal elétrico. Ah, é baixa intensidade, poxa, é super baixa intensidade, né? É menos de 1 volt, né? Ou até 1 volt, podemos falar assim, né? Mas principalmente acontece o quê? Ela gera o sinal elétrico. Ela não precisa de alimentação positiva para gerar esse sinal. Tem que ter o aterramento, vocês vão ver já, né? Mas é o fio cinza. A resposta é o fio preto. E tem os 2 brancos da resistência de aquecimento, que vai ajudar a sonda lambda a alcançar a temperatura aí acima de 300 graus Celsius para poder enviar o sinal, para poder trabalhar, tá? Localização. Tá vendo aí a sonda lambda? Claro, vai estar onde? Na tubulação de escape, tá? Seguindo o padrãozinho de fios, né? Temos ali os 4 fios, o preto, que é de resposta, o cinza, aterramento, e os 2 brancos da resistência de aquecimento. Você deve ter visto em palestras, ou mesmo aqui nos intervalos do MEC, né? O espaço do patrocinador. Sonda lambda, 4 fios. Os 2 fios brancos estão próximos, né? Paralelos um ao outro, né? Não diagonal, para um do lado do outro. É uma sonda lambda planar.
tá? Se estivesse cruzando, né, ou seja, na diagonal os brancos, aí sim entra a sonda lambda convencional. Então aqui é uma sonda lambda planar, né? Os fios estão paralelos, tá? Vamos lá. Localização do sensor de oxigênio. São dois sensores. A sonda 1 é a que está na tubulação de saída do coletor de escapamento. Então está lá em cima, o acesso é mais difícil. A sonda 2 é pós-catalisador. Ela está onde? Na própria carcaça do conversor catalítico, né? Ela tem a rosca ali na própria tubulação de saída, né, do catalisador. Então, está bem simples a localização. Essa primeira é a pré, ou seja, é a sonda lambda 1, já no coletor de escape, tá? E essa aqui, claro, né, até pela localização, né, é a sonda lambda 2. Ela está depois do catalisador, né? Ah, Scopino, ela está rosqueada no catalisador, né? Se você olhar assim, pela figura, pela foto, pode imaginar. Não, ela está no catalisador. Não, ela está depois do catalisador. Ali internamente, pessoal, embora haja espaço, não tenha colmeia, né? O núcleo do catalisador nessa parte final. Só tem ali na parte inicial e central. Então a parte final ali é um oco, né? Fica ali bem vaziozão. Então o sensor está ali realmente medindo a eficiência catalítica. Ou seja, o quanto que o catalisador tem ou não de bom funcionamento. Por isso que é sonda lambda 1, sonda lambda 2. Mais um detalhe. Esse catalisador, ó, não tem junção ali, tá? Ele já sobe direto até o coletor, tá? Ou seja, quanto menos junção, melhor. Menos problemas de falhas, desgastes do próprio catalisador, tá? Vamos lá. Sonda lambda 1, então a de cima, ali, junto do coletor de escape. 4 fios. Pessoal, padrão, preto, cinza, branco, branco. Os 4 fios da sonda lambda. Agora, o lado chicote também tem a cor do fio e o pino. Então, ó, fio preto. O que é o fio preto falando de sonda lambda? É a resposta, é o sinal enviado. Então, é o que sai da sonda e vai direto para o módulo. O fio é de cor branca, pino lá do módulo, conector A06. Fio cinza, o aterramento, é o fio preto com listas brancas. A1, fio branco, o aquecimento, né? São 2 fios brancos. Primeiro, aquecimento F16, ou seja, está ligado ao fusível. E o outro branco é o aterramento do aquecimento. Está ligado ao fio verde preto, terminal A10. Aí começa a surtir mais efeito as coisas, ó. Aí é uma sonda lambda planar. Quem controla o positivo do aquecimento? Ninguém. É direto 12 volts. Mas 12 volts também tem que ter o aterramento. Quem controla o aterramento do aquecimento? Terminal A10 do módulo. Então o módulo comanda o aquecimento em PWP, né? PWM, né? Começa a controlar em forma de pulsos, né? Ondas digitais aí, o aquecimento, tá? Do sensor de oxigênio. Bom, 4 fios, obviamente, né? Temos então aí os 4 fios também. E o que mais? Os pinos da sonda lambda pós-catalisador, ou seja, que está ali depois do catalisador. Também, fio preto. Fio preto é o quê? A resposta, né? O fio que volta lá para o módulo. Fio branco com listas vermelhas ao E02. Cinza, aterramento. Fio preto com listas brancas, E06. O aquecimento branco também no F16, né? Ou seja, vai estar ligado na alimentação positiva. E vejam que é
o mesmo F16 da sonda 1. Então, pessoal, se as duas sondas não estão tendo resistência de aquecimento, o aquecimento nos 12 volts vai no fusível F16. E o outro branco, aterramento fio E04. Notaram, pessoal? Temos aí os 4 fios dos 2 sensores, né? Ou seja, o controle que é feito é bem em cima disso. Positivo, negativo, aquecimento positivo, controle do aquecimento negativo, tá? Então sabemos que o sistema necessita de uma adequação. A sonda lambda dá isso para a injeção eletrônica. Consegue se controlar exatamente o tipo de mistura com o tipo de necessidade. E o tempo todo vai ficar mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre, o tempo todo corrigindo. Claro, a sonda lambda 2 não, né? A oscilação dela é bem menor, tá? Agora, a sonda 1 tem que ser extremamente rápido, porque trabalha, pessoal, com a precisão do sistema. Bom, padrão a nível de tensão elétrica, claro, né? De 0 volt a 0,45, a ECU entende que a sonda lambda 1 dando um sinal de 0 a 0,45 indica mistura pobre. Está sobrando oxigênio no escapamento. O que a ECU vai fazer? Vai aumentar o TI, vai enriquecer a mistura. Ao contrário, acima de 50 até quase 1 volt, né? Então de 0,50 a 0,95. A ECU entende um sinal alto desse jeito como uma mistura rica. Ou seja, está sobrando gasolina ou faltando oxigênio nessa hora. Tem que ser trabalhado e balanceado aí tal situação. Tá? Então a sonda lambda fica o quê, pessoal? O tempo todo. Mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre, para que, numa média, o sistema esteja onde? Numa mistura ideal. E é rápido o sinal, hein? O sinal de resposta da sonda lambda, pessoal, é extremamente rápido. Tá? É bem veloz, ainda mais quando você aí, né, tem sonda lambda 1 e 2, com aquecimento, quer dizer, trabalha bem regular. E isso resulta em quê? Ó? Menos poluentes, menos consumo. Maior autonomia no funcionamento do carro. Isso é bem verdade, tá? Por isso que essa linha também é considerada aí como uns melhores a nível de consumo de combustível, tá? É bem econômico mesmo, tá? Painelzinho de instrumentos, só para uma visualização. Vamos lá a mais uma dica aqui dessa nossa aula. Quando o catalisador está saturado, danificado ou obstruído, o sinal da sonda lambda 2 ficará lento, muito lento, tá? E mais travado, indicando mau funcionamento, ou seja, devemos sempre verificar o catalisador. Então, pessoal, é assim, o carro funciona normalmente, o catalisador quebrou, tirou um miolo, porque se entupir o carro não vai andar. Normalmente as pessoas vão fazer o quê? Vão tirar o miolo, vai desmiolar o catalisador. O que acontece se elimina o catalisador em um carro com 2 sondas? Uma sonda lambda corrige. Quando vai para o escapamento, a outra não consegue corrigir. Vai ficar muito complicado. Ou seja, as tentativas de correções vão ser constantes. E nada vai funcionar corretamente. Tá? Então, a dica fica por volta de termos um controle em cima da real necessidade pessoal do cliente. Porque nem sempre, né, uma reclamação vai te indicar a troca da peça, mas já te indica um caminho. Sonda lambda 2, pessoal, geralmente deixa o carro amarrado. Geralmente. Tá? Então, por aí é para entender, né, o que a ECU entende e faz atuar no carro.
Belezinha?